Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma live 212. Hoje vamos ter uma participação especial, tá? Eu ia fazer uma live a mais na sexta-feira e se vocês curtissem, eu ia começar a trazer um coach junto comigo, né? Uma coach junto, pra gente conseguir pensar em várias outras estratégias, né? Mas em tempos de crise a gente precisa acelerar algumas coisas, até para ajudar vocês também, né? Nessa pegada de tipo ficar em casa, tal, né? Então, vamos lá, com vocês, Priscila Saito, coach e minha mulher. Amor, se apresente, por favor. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Priscila Saito, sou esposa do André. Por formação sou advogada, mas um belo dia me deparei com um treinamento de coach e simplesmente me apaixonei e descobri meu propósito num curso de coach. Fiz todas as formações de coach, hoje eu sou Master Coach. E diante da crise a gente estava até programando para sexta-feira falar sobre isso. E ele falou, não amor, a gente tem que adiantar isso, a galera tá desesperada, não sabe o que fazer. Então a gente decidiu adiantar o tema pro dia de hoje, tá? Vamos lá, amor. Vamos lá, a gente também pediu algumas perguntas, tá, pro pessoal mandar hoje mais cedo e é com elas que a gente vai começar hoje, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, conforme a gente for conversando, se vocês quiserem interagir, devem interagir e perguntar sobre os temas falados também, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Como manter o foco e alimentação e treino em quarentena, nessa época de crise? Bom, primeiramente a gente tem que se planejar. Eu vou falar como o personal, depois ela entra como coach para ver se eu também tô falando alguma besteira ou se não tá tudo certo e ela vem para somar as ideias, beleza? Primeiro a gente tem que se planejar. Você já tem ou pelo menos deve ter um planejamento e sabe o que é bom para comer, o que não é. E se você já faz alguma dieta ou alguma reeducação alimentar, você sabe o que seguir. Então você tem que manter o foco, ter na sua despensa exatamente o que você precisa para não correr o risco de ceder, né? E o treino a mesma coisa, não dá para ir para uma academia, não dá para ir no prédio porque também foi fechado, você não tem academia. Bom, vamos dar um jeito de treinar em casa. Não é porque você não tem o espaço que você não pode gerar estímulo para você conseguir trabalhar o seu corpo. Beleza? Amor? Eu tava conversando muito sobre isso. Gente, eu não sei se eu olho pra cá ou pra cá, tá? Eu sei que a live ela tá acontecendo simultaneamente. Então se eu parecer meio vesga, porque às vezes tô olhando pro Instagram, às vezes pro Facebook, mas enfim. Eu tava conversando muito com isso com o André Felipe e a gente sempre compartilha o horário da manhã pra gente falar sobre o desenvolvimento pessoal. Porque por mais que seja muito novo pra uma série de pessoas, e foi muito novo pra mim, eu tenho 33 anos e eu conheci isso com 32 anos. Fiz uma formação muito grande em pouco tempo, mas assim, eu fiquei tão encantada, porque eu acho que é algo que todo mundo precisa saber. Em tempos de crise, eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam ter noção é: o medo ele não pode te paralisar. Tá bom, tá acontecendo coronavírus. Qual que é a regra? A regra é ficar em casa. Tá, mas eu conquistei um corpo que, nossa, eu tô malhando há 7 anos, eu escutei uma pessoa falando sobre isso. Há 7 anos, o que eu vou fazer? A academia não existe. Eu escuto muito uma frase que o problema é a solução. O que você tem na mão agora? O que você pode fazer? Né? De que forma você pode adaptar sua rotina sem estragar aquilo que você tem lá na frente? E então, uma coisa que a gente sempre fala sobre isso, né? Eu falei, André Felipe, a maioria das pessoas, todos os meus coaches, que são os meus clientes de emagrecimento, eles sempre ficaram muito preocupados em: nossa, eu tenho que emagrecer 70 quilos, ou tenho que emagrecer 30 quilos. Só que nunca as pessoas elas pensam no primeiro passo. Qual que é o primeiro passo que você pode dar
em relação à perda dos 80, porque você não chega e emagrece 80 quilos da noite pro dia. Ela sabe onde quer chegar, mas não sabe dar o primeiro passo. Na realidade, o que eu posso fazer hoje que vai transformar o meu desejo no futuro, sabe? Porque as pessoas só falam, cara, não, nossa, eu fiz tudo certinho 5 dias da semana, mas um dia eu errei. Não, então já errei mesmo, dane-se, recomeça na segunda. Não, cara. Tá, você errou, você se desviou do foco, porque a rotina, ela tem, né, estudos que falam que você tem 21 dias para você instalar uma rotina, tem pessoas que falam que são, agora ficou comprovado, né, dizem que tem um último estudo que falam que são, depende, tem rotinas que se instalam muito rápido, né, que você consegue instalar muito rápido, tem rotinas que não, você tem que ter um tempo de aprendizagem aí. E aí tem rotinas que você começa no momento que acontece alguma coisa, por exemplo, eu escuto muito o Jerônimo Temel, que é um coach que eu amo, eu admiro demais, e ele fala que você instala ou por forte emoção, e qual que era o outro, amor? Por aprendizado ou por forte emoção. Exatamente. E, por exemplo, sei lá, seu filho, você ficou doente, você teve quase um infarto, você foi pro hospital, seus filhos começaram a chorar e você fala, nossa, cara, eu não quero deixar os meus filhos sentirem isso. Você aprende por forte emoção. Então, você muda os seus hábitos por forte emoção. Ou por aprendizado. Ai, tá, e como é que eu aprendo a instalar isso? Dando o primeiro passo. Onde você quer chegar? Cara, eu quero perder 80 quilos. O que você pode fazer hoje? É tirar um arroz? É você diminuir a quantidade de carboidratos? E assim, consciência. Porque as pessoas, elas falam o tempo todo sobre onde elas querem chegar, mas elas nunca falam o que elas podem fazer, qual é o primeiro passo que elas podem fazer para alterar e mudar isso, né? E a palavra bonita que tá na moda, né? Resiliência. E é um dia de cada vez. Por mais estranho que isso possa parecer, eu sempre fui uma pessoa extremamente focada. Eu tive anos desafiadores porque eu tenho uma doença autoimune muito grave. Passei por outras doenças muito chatas de tratar com quimioterapia ou imunossupressores, mas é resiliência. As pessoas falam, nossa, Priscila, como é que você consegue? Foco. Quem que eu quero ser? E uma coisa que eu escutei num podcast há pouco tempo atrás aí, foi que todas as vezes que você deixa de fazer o que você tem que fazer, que você deixa de... por exemplo, gravar alguma coisa ou fazer alguma coisa, não é confortável a gente estar aqui. Pra ele é completamente novo. O André é extremamente tímido. Só que toda vez que ele deixa de dar essa informação, ele deixa de ajudar uma pessoa. Então, o que você está deixando de fazer que você está deixando de ajudar outras pessoas? Ou de se ajudar. Né? Ou de se ajudar. Né? E às vezes uma mensagem que você passa muda a vida de uma pessoa. Então, o que você está deixando de fazer? Mas a gente sai completamente da pergunta sobre foco na alimentação. É isso. É sempre pensar no primeiro passo. Hoje eu tirei o carboidrato, parabéns, se parabenize, sabe? Elogia você mesmo, dê valor pra sua mudança. Dê valor pelas pequenas conquistas, né? Porque é a partir disso que você instala um hábito, né? As pessoas, elas falam, ai, nossa, eu errei, agora eu vou continuar. Pra que adianta, né? Nossa, eu fiz 3 dias de dieta, caguei em 3, por que eu... Não, cara, o que você aprende com isso? Os nossos erros, eles só servem pra nos ensinar onde a gente tá errando. Então, tá bom, errei. Cara, o que eu posso fazer agora? Nossa, olha, eu sei que se eu tiver um leite condensado no armário, eu vou comer. Então, não deixa o leite condensado lá, sabe? Então, é isso que a gente tem que falar sobre foco na alimentação. O que você pode fazer? Onde você quer chegar? Qual o primeiro passo que você pode dar? E, assim... ter as coisas certas. Se você é uma pessoa, como eu, por exemplo, tem problema com doce, não deixa o leite condensado, não compre. Porque se você sabe que vai ter no armário, se ajude. Tá difícil pra... você não tem... Eu acho que pra juntar, né, e também trazer a ideia pro treino, se você tem dificuldade pra treinar, programa, escolhe um horário que você sabe que você vai conseguir cumprir. Acho que também é uma boa... Com certeza. Uma boa estratégia, né? Usa logo pela manhã, se você é uma pessoa matinal, que é pra liquidar logo, e você tá com uma energia boa. Enfim, é você conseguir trazer esse foco e você conseguir se programar
para você chegar em algum lugar, né? Para chegar onde você quer. E o coach, ele tem uma metodologia que a gente chama de FARM, né? Que é o foco, ação, resultado, melhoria contínua. Que é o tempo todo. Foco, ação, resultado, melhoria contínua. Pra onde você quer ir? Qual ação que você pode tomar? Tive resultado. Melhoria contínua. Porque emagrecimento é isso. Foco na alimentação, seja pra você hipertrofiar ou pra você emagrecer, é isso, né? Foco, resultado, ação, melhoria contínua. Eu diria sempre. que tudo na vida, né? Até se você quer ser um bom profissional, você tem que ter uma melhoria. Mas aqui o foco contínua. é a pergunta do Então, pessoa, assim, dá pra globalizar isso pra bastante coisa também, viu, gente? Não é só pra alimentação e foco. Mas vamos lá. Acho que deu pra resumir bem a primeira questão, apesar de a gente ter falado bastante sobre, né? Vamos pra segunda. Como não enlouquecer em casa? Bom, vou deixar começar com a Pri, porque ela que vai entender um pouquinho mais de mente. Eu posso ir dando alguns pitacos e ela vendo se eu tem coerência no que eu falo ou não. Eu acho que a primeira coisa a se fazer é aquela coisa do respirar fundo pela manhã, né? Tudo bem, a gente tá ligando com a crise. É o que a gente sempre aprende, né? O medo, ele só não pode te paralisar. O que você pode fazer, que você pode ajudar? Porque, querendo ou não, o mundo é uma união de forças, né? E a crise, ela só mostra que a gente fez uma cagada lá atrás e a gente tá colhendo os frutos dessa cagada, né? Aí você vai falar, nossa, cara, mas eu sempre fui uma pessoa responsável. Mas o mundo, ele é composto de pessoas, né? E com toda certeza, eu sou muito... Eu escuto uma série de podcasts pela manhã, que é um horário... A minha rotina eu acordo, faço yoga, medito, escuto algum podcast pelo café da manhã, a gente conversa um pouco sobre algum tema, né, amor? A gente vai treinar e aí a gente começa a fazer a nossa rotina da empresa. E uma coisa que eu escutei muito hoje sobre Hellinger, que aí vai para a área de constelação, mas eu acho muito legal falar, é que a crise, ela só mostra que ela tá querendo que você aprenda com alguma coisa. O que a gente precisa aprender? Né? Será que é empatia? Será que é aprender que não é você comprar um estoque de papel no supermercado porque o colega do lado vai ficar sem, ou um estoque de máscara? A gente foi comprar máscaras, teve um chinês que comprou 50 caixas. Eu sou do grupo de alto risco e eu não consegui comprar. Então, é essa questão, né? Como não enlouquecer ficando em casa? É você fazer sua parte, é você não perder os seus objetivos. Aproveita o tempo para restabelecer suas metas. A gente tá no começo do ano ainda. Cara, mas eu não sei se eu vou ficar empregada, não sei o que tá acontecendo, tá bom. Então, o que você pode fazer, sabe? Lê um livro, sabe? Ajuda outra pessoa, conversa com pessoas que estão precisando, foque no seu treino, foque no objetivo final que você tem. Quero emagrecer, nossa, tô em tédio em casa. Tá bom, acompanha o André Felipe, que ele vai passar uma série de treinos pra você conseguir adaptar em casa. Porque em tempo de crise o medo só não pode paralisar. E como não enlouquecer? Saber que tudo passa. Né, e que a gente aprenda alguma coisa com isso, seja empaticamente, sendo a gente se respeitando, respeitando o outro, né, e é isso, não enlouquecer, não paralisar, não deixar o medo te tomar. Talvez sabe? Esse aprendizado seja bem interno nosso, porque a gente não está acostumado a... Eu posso falar até por mim, a Pri pode me desmentir se eu estiver falando alguma mentira aqui. Se tem uma pessoa que odeia ficar em casa, sou eu. Então, eu vou ter que estabelecer uma programação para que eu consiga fazer tudo o que eu gosto estando dentro de casa praticamente 24 horas agora, né? Porque a gente não sabe aí quando que a gente vai ter uma liberação aí, onde vai ficar tranquilo para que a gente possa sair na rua com calma, né? Claro, uma emergência ou outra, tem que comprar alguma coisa ou outra, tem que sair, não tem jeito, tem que viver, mas assim, para trabalho, para treino, por exemplo, se eu quiser treinar amanhã eu já não consigo, a academia tá fechada, então eu vou ter que me virar com o meu treino em casa. E eu acho que ela deu uma dica aqui que ela nem percebeu quando ela falou da rotina dela. Eu acho que é uma sacada boa, amor, não sei se você concorda ou não, traçar o que você pode fazer da sua rotina, do seu dia a dia, né?
Tem uma coisa que a gente... Uma programação. Tem uma programação. Nós, coaches, a gente, todo dia, a gente fala sobre produtividade, né? O tempo todo. A gente tá lendo um livro aí do Jerônimo agora, que é chamado Produtividade para Quem Quer Tempo. Fazendo merchan aqui, Jerônimo, se você quiser me patrocinar, tá? Se quiser mandar um livro. A gente já tem, mas tudo bem. Que eu acho fantástico para as pessoas que têm problemas de rotina. Aí você fala, nossa, você é advogado, tem problemas de rotina. Cara, eu sempre fui muito focada, sempre tive uma rotina muito pré-estabelecida, seja com... Nós, advogadas, a gente tem prazos para cumprir, acho que com todas as outras pessoas, mas a gente tem os prazos processuais. Então, ou a gente tem uma rotina organizada com os nossos processos, etc., ou isso não acontece. Tá, mas Priscila, agora que você está em fase de transição de carreira, que você está mudando de carreira, você resolveu ser coach, como é que você faz? Nossa, e pra mim foi uma loucura, porque eu sempre trabalhei no mundo corporativo, sempre trabalhei dentro de escritórios muito grandes, trabalhei no Supremo, então assim, é algo muito louco, que você fala, nossa, como é que você adapta, né? Rotina desde a época do estágio no mundo corporativo, você vai trabalhar de casa. E tudo é aquilo que você quer. O que você quer com isso, né? Qual o seu objetivo final? Meu objetivo final é impactar milhares de pessoas e quanto mais, melhor. Positivamente, tá? Não negativamente. E como que você pode fazer isso? A gente decidiu abrir a nossa empresa. A gente faz isso todos os dias, é uma dedicação. E assim, aí você fala, é confortável, né? Nossa, tá todo dia de casa, nossa, que privilegiado. Claro que sim, a gente é um privilegiado, sim, de poder estar em casa. E não é, porque uma coisa é você ter alguém te cobrando, outra coisa é você ter que se cobrar pra produzir. E isso é que é difícil. E aí eu acho que acho que o principal cobrador seu é você mesmo, né? As pessoas falam, eu tô competindo com... Não existe isso. Você só compete com... O principal competidor na vida é você mesmo. O que tu faz, sabe? Que tá te auto-sabotando, né? De que forma você tá fazendo isso? Então, como que eu estabeleço minha rotina? Eu, antes de dormir, eu estabeleço a minha rotina do dia seguinte. Aí você fala, porque a maioria das pessoas... Eu sempre aprendi a fazer logo que eu chegasse na empresa, ou tinha metas mensais ou quinzenais. E eu aprendi, hoje em dia, eu não faço assim. Com o coach, eu aprendi a fazer meta antes de dormir. Eu coloco as minhas 5 principais metas, né? Tem uma folha de produtividade que a gente fala, traçar as 5 principais atividades e depois estabelecer os horários dela. Então, por exemplo, de manhã, eu acordo, faço yoga, tá, beleza. E depois, o que você faz? Vou abrir a empresa. O que você vai fazer na empresa? Vou estudar X coisa, vou responder e-mail. Então, assim, por que a gente tem que fazer isso um dia antes? Por que traçar as metas um dia antes? Porque a gente tem um banco de dados de decisão, né? E isso é fundamental. Você vai falar por quê? Tem uma taxa, tem um estudo que fala que os homens traem mais no horário da noite. Aí você vai falar, nossa, que absurdo. Não é nenhuma defesa, não é nenhuma apologia, não é nenhuma... nada em relação aos homens, nem justificando, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Mas é um estudo científico que mostra que as pessoas, elas têm um banco de decisões. Então, quando você acorda, você coloca seu alarme para as 8 da manhã, e você coloca lá o snooze, o silenciar, você já gastou uma decisão. Aí você vai falar, putz, nossa, cara, tá em coronavírus, né? Acho que hoje eu vou ficar em casa, eu mereço 2 anos sem férias. Então, vou ficar em casa. Mas só que aí você pensa, segunda vez, você usou seu banco de decisões. E a gente tem uma quantidade de decisões que... A quantidade de decisões que você toma logo que você acorda, elas são melhores, de melhor qualidade, do que aquelas que você toma à noite. Por isso que dizem que os homens têm... cientificamente está comprovado que eles traem mais à noite. Porque durante o dia todo eles usam suas melhores decisões e chega à noite, né? E quando tem que lidar com uma situação... acontecia dos homens não conseguirem serem taxativos naquilo e tomar uma decisão pior. Tomar uma decisão fora. Né? Então, entre um copo de cerveja e ficar com a sua mulher em casa, ele preferia ficar tomando cerveja lá com os amigos e conhecer uma outra mulher. Só que isso não é justificado, tá? Mas eu tô falando sobre a questão que a gente queria chegar na questão das decisões. E o quanto o científico pode ser, tomar. Quantas decisões por dia a gente tem, entendeu? Que é limitado. Exato. Então, assim, por que traçar? Né? Porque você já acorda sabendo o que você tem que fazer. Cara, eu vou acordar, vou fazer meu yoga, vou fazer minha meditação, vou tomar meu café da manhã. O que eu vou comer?
você se programar, e não, assim, não é mentalmente, tá? As pessoas, elas têm, o brasileiro, isso cientificamente também falando, eles têm mania de achar que tudo se decora. Não, a gente tem uma rotina muito louca, tem uma série de cobranças que a gente se faz, o outro faz da gente. Então, assim, se programe um dia antes, sabe? Quais são as 5 principais tarefas que você tem que fazer, né? Ok, quais são as principais tarefas que eu vou fazer? Vou acordar, vou meditar, vou malhar, depois vou responder e-mail, depois fazer isso, vou fazer aquilo. Trace metas pra você, porque no final da tarde, com certeza, se você tiver que escolher entre você assistir um Netflix ou você ir treinar dentro da sua própria casa, você não vai querer treinar. É muito difícil porque você já gastou seu banco de decisões de qualidade no primeiro horário. Então, se programe um dia antes. Então, até falando sobre como não enlouquecer em casa, é isso, estabeleça uma rotina, né? Não é porque tá tendo uma crise que o mundo continua, a vida lá em fora continua, as contas continuam. E você tem um objetivo para cumprir as coisas, para cumprir as metas para se estabelecer. E tem aquele clichê, ditado popular, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, é um pouquinho disso. Se você não se programa, a chance de você estar com a cabeça vazia e começar a pensar besteira é muito grande. Não estamos nem falando de tipo religião X ou Y, no que você acredita ou não, mas a chance disso acontecer é bem maior. Então, se você conseguir programar o seu dia, com certeza suas decisões vão ser melhores e a sua máquina, a sua cabeça vai pensar em coisas muito mais produtivas do que... Porque ela não vai parar de produzir. Então, se você não trouxer ela para produzir algo bom, tem tanta informação ruim chegando para você diariamente que a chance dela aproveitar esse estímulo para produzir coisa ruim é bem maior, não é? Com certeza. Então, a dica: programem bem o seu dia para tomarem decisões melhores. Isso serve tanto para não enlouquecer em casa, quanto para conseguir se manter no foco nesses dias de crise, ok? Bom, uma pergunta para mim. Acho que essa é só para mim. André, conseguimos treinar com eficiência em casa? Bom, isso vai depender um pouquinho da sua adaptação. Eu precisaria saber do seu corpo, aonde você está. Mas sim, dá para treinar com eficiência. É claro que quanto o corpo mais adaptado, é mais difícil você gerar um estímulo intenso. Porém, não é impossível. Você conseguindo trabalhar com técnicas de intensificação de treino, você consegue sim fazer um treino eficaz em casa. Você vai conseguir ter a mesma sobrecarga que uma academia? Com certeza não, porque lá foi feito para você ter peso e você carregar peso lá, né? Trabalhar o treino com peso. Aqui não. Aqui você vai ter o limite de peso, mas você trabalhando com alguns métodos de intensificação, você pode sim chegar num estímulo bacana. Mauro, boa noite para você também, beleza? Pessoal, a gente está respondendo perguntas e conversando sobre crise, como treinar, como se alimentar, como não ficar louco. Acredito que esteja gerando algumas dúvidas em vocês. Aproveitem para perguntar, que a gente também pega perguntas de vocês. Não fiquem tímidos, podem mandar as perguntas para a gente também, beleza? Vou seguir com a próxima e vou esperar umas perguntas de vocês aqui também, beleza? Estou com medo dessa crise, como me acalmo? Acho que entra um pouquinho de tudo que a gente falou, mas acho que a Pri pode dar uma direcionada um pouco melhor nisso. Tudo o que a gente já conversou um pouco. Eu quero fazer uma live, um podcast específico sobre medo, que eu acho que bem pertinente. Sim, na época que a gente está vivendo, né? A gente estava até conversando sobre isso, fazendo alguns scripts para conversar com vocês, porque o podcast não ia começar, a live comigo não ia começar essa semana, a gente ia começar na sexta que vem. A nossa programação era essa. Só que diante do que está acontecendo, a gente tem que se adaptar.
né? E eu acho que isso que é muito importante, é a adaptação. O medo, ele não pode só te paralisar. E de que forma ele não te paralisa, né? Você sabendo para onde você quer ir, né? Porque se você não sabe para onde ir, qualquer coisa serve, não é mesmo? Qualquer caminho é bom. Tenho medo de perder meu corpo que tanto tive trabalho para conquistar. O que devo fazer? Vamos lá. Bom, aí a gente pode misturar um pouquinho dos dois. É como eu falei, pelo jeito você já tem uma adaptação bacana, né? Você já tem um corpo bacana. Então, a dica é, vamos treinar em casa de uma forma mais intensa. Se você mora em um condomínio e a sua academia ainda não foi fechada, cara, aproveita que ainda dá para trabalhar bastante coisa, mesmo com recursos limitados lá, tá? Você só tem o que você tem em casa hoje. Recursos mais limitados. Ainda dá para intensificar. É claro que não com a mesma sobrecarga, mas dá para jogar intensificação de treino e manter estímulos, tá? A gente tem que manter o corpo estimulado. Talvez se não para conseguir evoluir, mas pelo menos para a gente conseguir manter o nosso foco do nosso dia a dia, tá? Isso para treino, para alimentação, beleza? E sem ter medo de viver o próximo dia, gente. É o que a gente disse, a gente tem que pensar, focar em como a gente pode trabalhar para não transformar esse problema, né, num problema maior. Em um problema maior, e sim transformar numa solução. Sim. Como a gente... Bom, eu tenho medo de perder o corpo que eu conquistei. O que eu posso fazer para pelo menos manter ele? Cara, vou dar um jeito de intensificar meu treino em casa. Eu vou dar um jeito de melhorar a minha alimentação. Se eu preciso comer um pouquinho mais, como um pouquinho mais. Se precisar comer um pouquinho menos, come um pouquinho menos. Mas sempre de forma equilibrada e coerente, para que você trace isso como um objetivo e você realize isso. Tem mais alguma coisa para concluir, Fábio? Não, e eu acho que em relação a tudo isso que está acontecendo do corona e etc., todo mundo está buscando alternativas online, né? Eu acho que respeito e empatia com o outro, acho que em primeiro lugar, né? A gente ter consciência de que a gente tem que fazer a nossa parte. Um amiguinho ou fulano, cara, faz sua parte. Não olha a grama do lado. Olha o que você está fazendo, o que você pode fazer para ajudar o outro, de que forma você pode colaborar com o outro, né? E é por isso que eu e o André, a gente tá nesse processo de fazer uma série de lives, podcasts, porque conhecimento compartilhado é sempre melhor, né? Eu acho que a única coisa que a gente leva daqui é o conhecimento. E a gente todo dia, toda manhã, a gente está implementando hábitos diferentes. Por exemplo, o André não gosta de ler e eu sou uma aficionada por ler. E às vezes eu quero que ele absorva conteúdos que ele não tem paciência de pegar um livro e ler. Mas mesmo assim eu vou desistir e falar, tá bom, dane-se, eu não quero que ele leia. Então se ele não quer ler, problema dele. Não, cara, a gente é um casal. A gente senta junto e faz uma leitura. Não, o que eu falei? Eu falei pra ele, amor, se você escutar eu lendo, você vai absorver o que a leitura tá querendo trazer? Ele falou, vou. Então qual que é a nossa rotina à noite? A gente janta, em vez de a gente pegar e ficar no Netflix, a gente pega e lê. Eu leio para ele, eu sempre gostei de ler, eu sou apaixonada por ler desde pequena. E desde o colégio eu sempre aprendi melhor ouvindo as coisas, então pra mim Então a gente uniu o útil ao agradável, eu amo ler, gosto de ler em alto, já fui narradora de teatro, enfim. E a gente uniu o útil ao agradável, e isso até nisso da crise tá sendo legal, porque antes a gente não... por exemplo, a gente utilizaria pra fazer assistir um Netflix, né? Só que assistir um YouTube... que não necessariamente que trouxesse informação, mas sim relaxamento. Não que isso não seja importante, não que não seja importante também. Tudo é um equilíbrio. Mas é o que a gente quer com isso. Exatamente. Né? Aonde a gente quer chegar. A gente sabe aonde a gente quer chegar. A gente tem metas estabelecidas aqui dentro da empresa, não é porque é uma empresa... Nós somos 3, né? A minha cunhada ela não tá aqui com a gente porque ela mora longe. Nós somos três pessoas dentro de uma empresa, somos todos família. Mas mesmo assim, nós temos metas para bater, a gente tem um objetivo e eu sou uma pessoa muito executora.
né? Quando a gente brinca com eles, fala, certeza, você vai acabar só executando a empresa. Cara, eu gosto de fazer isso, mas assim, o que a gente pode... Todo dia eu falo pra ele, o que a gente pode fazer pra melhorar? Então, uma vez que eu estabeleci esse hábito, tem até a ver com a questão do foco, tem a ver com medo. É uma rotina que não existia dentro daqui de casa, de ler livros juntos. Tipo, por exemplo, ele estaria jogando PlayStation e eu estaria no quarto lendo. E a gente usou a crise como uma forma da gente adaptar, porque a gente tá lendo esse livro faz 2 dias. E a gente não tá fazendo isso. E detalhe, não que jogar o PlayStation esteja errado, tá, gente? Isso a gente também faz junto. Também. Mas é uma questão... Mas tem... A gente sabe a hora certa de fazer as coisas. A gente tem rotinas... Aí você vai falar assim, nossa, você tá perdendo... você vai perder o tempo de jogar. Não é perder tempo, é um investimento. Tá? Toda vez que a gente traça um hábito novo, é porque a gente tem um objetivo pra isso. Né? Porque assim, tudo que você faz automático, uma coisa que a gente escutou num podcast muito bom, e né, nas leituras que eu faço pela manhã, eu gosto muito de ler, e uma coisa que ele fala que é muito real, né? Tem coisas que você faz por hábito, por exemplo, nossa, eu vou tomar banho e eu lavo meu cabelo, toda vez que eu tomo banho eu lavo o cabelo, ou toda vez que eu escovo os dentes eu passo fio dental, pra mim é normal isso. Agora, pra pessoa que não é um hábito que ele vai ter que instalar. Então, que hábitos que você quer instalar na sua vida que vão te levar pro próximo nível, né? E é isso que a gente tá fazendo. Eu vou perder meu tempo, não vou jogar meu videogame. Beleza, mas o hábito que você tá instalando, lendo um livro, você compartilhando ideias, você compartilhando conhecimento com a pessoa que tá do teu lado, qual é o outro nível que tu vai chegar? Né? Tudo é uma questão de equilíbrio. Então, é isso que a gente faz o tempo todo. Então, para você lidar com medo, foco, é tudo isso. É você criar hábitos diários que vão te levar para o próximo nível. E ainda falando disso, falando em hábitos, né? Isso também isso é um estudo, né? Que 60% do que a gente faz no automático. É verdade. Então, a gente não para pensar para fazer. A gente simplesmente age porque a gente já sabe fazer aquela função de forma excelente. Então aquele cara que come errado, por exemplo, ele acorda, vai lá e pega o primeiro pedaço de pizza que vê pela frente. Ele sabe fazer isso de forma excelente. De forma excelente. Porque ele não tem o bom hábito de fazer um café da manhã, regrado e etc. Então, uma coisa que é muito bacana é... Quando você quer gerar alguma coisa, chegar em algum lugar, o que vai direcionar se você vai chegar mais rápido, não vai chegar, ou vai ficar pelo meio do caminho, são suas ações, as suas atitudes. Se são atitudes ruins, dificilmente você vai chegar onde você quer. Se você tem ações que te levam mais próximos, né? Chegando de pouquinho em pouquinho no seu objetivo, com certeza você vai chegar de forma mais rápida. É aquilo que a gente fala no coach sobre a regra da colheita. Se você planta tomate, você vai colher o tomate. Se você planta pimentão, você vai colher pimentão. Agora, se você não planta nada, você não vai colher nada. Então, assim, o que você tá plantando no seu dia para você querer colher no outro dia? Né, daqui a algum tempo. Então, qual é o primeiro passo que você pode dar? E já volta tudo, né, daquilo que a gente conversou. Então, assim, tudo bem, né, nossa, você conquistou o seu corpo, você não vai perder isso, cara. Não, sabe, tem formas e N formas de fazer isso. Inclusive, o André, a gente tá todo dia dedicando um tempo do nosso dia, inclusive a empresa, né, pra isso, e ele vai lançar um curso justamente diante da crise que a gente tá vivendo, porque antes era uma coisa, só que a gente tem que adaptar, o mundo é feito de adaptações. Sim. Né? E toda crise ela traz para trazer evolução ao ser humano, né? Então a gente tá passando isso para ensinar a gente alguma coisa, né? E até em homenagem à minha sogra aqui que é uma aprendiz de constelação, até eu falei sobre o Hellinger, né? Que ele fala que a crise ela quer te mostrar o que você não aprendeu antes. A doença ela se instala
para mostrar para o mundo o que é que o mundo precisa aprender com isso. O que a gente está precisando aprender? Será que é empatia? Será que é não comprar 50 caixas de máscara? Será que é não acabar com o estoque de papel só pensando no nosso umbigo? Né? Então isso que eu acho incrível, né? Então aí você vai falar, nossa, então você tá feliz com o coronavírus, né? Eu já sei que vou escutar isso, tá? Porque eu já escutei. Não é que eu estou feliz com a crise. Eu só acho que a gente tem que aprender com os nossos erros, né? E é aquela história do plantio e da colheita. O que a gente plantou que a gente tá colhendo o corona agora, né? Sempre fui uma pessoa, ok, mas como eu te falei, o mundo é feito de união de forças. O que a gente pode plantar para melhorar isso também. Né? E de que forma você pode adaptar, né? Então a gente ter uma vida saudável, instalar... Por exemplo, eu não fazia yoga, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, sou ligada no 220. Não fazia yoga. Eu instalei esse hábito pela manhã e eu tô vendo melhoria todos os dias pra mim. Ela já deixou de tomar alguns remédios de, ansiedade. Por causa do yoga. Então, o que você pode fazer todos os dias? Né? Nossa, a academia fechou, vou deixar de treinar, vou perder tudo. Não, você não vai perder. Né? O que você pode adaptar? De que forma? Agora vai vir... O André vai lançar um curso justamente voltado para isso. Não seria, tá, gente? Isso que eu quero deixar bem claro. A gente tá traçando a gente tá... O André, né? Porque a gente é uma empresa, mas ele tá traçando toda uma estratégia justamente para conseguir adaptar os treinos da academia dentro da sua casa. A ideia já era ensinar as pessoas a treinarem justamente pelas barbaridades que eu vejo em sala de musculação, já, sabe? Era já ensinar as pessoas a se cuidarem melhor dentro de uma sala e saberem como prescrever o seu próprio treino para não se machucarem e como treinar. Aí veio mais essa pancada aí pra gente, então é como aprender a trazer adaptações bacanas lá dos nossos treinos pra nossa casa, porque é onde a gente vai conseguir treinar agora. Eu tenho foco pra ainda crescer mais com o meu corpo e a academia tá fechada. Eu vou parar? Vou desistir? Não, claro que não. Vou ter que traçar estímulos dentro da minha casa ou dentro da academia do meu condomínio justamente para conseguir me manter nesse objetivo. E é o que eu quero que vocês se mantenham também, focados onde vocês querem ir. Tem uma frase de Napoleão que ele sempre fala que o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo, né? Então qual que é o seu desejo? Meu desejo é emagrecer, meu desejo é crescer, meu desejo é hipertrofiar, meu desejo... eu não sei, sabe? Cada um tem o seu desejo interno do que quer ser, do que quer ter, do que quer fazer, né? Então, assim, é um de cada vez. Tá bom, estamos em plena crise, nossa, eu vou perder. Não, você não vai perder, sabe? É se adaptar. E isso, e por mais que seja difícil, toda crise, ela traz aprendizados pra gente, né? Evolução pro ser humano, né? De dar mais valor pro tempo que você paga, pra mensalidade que você paga na academia, pro personal que você paga, pro profissional que você é, pro tempo, né, que você gasta todo dia. Então isso que é fundamental. Inclusive foram nas crises onde o humano evoluiu. Com toda certeza. Muito mais, exponencialmente. Em guerras, em doenças, foi onde ele evoluiu ainda mais. Então vai ser mais uma pra gente evoluir, aprender um pouquinho mais sobre a gente, que acho que isso também a gente estava em déficit com isso. A gente nesses últimos anos teve muito conhecimento técnico e estava abandonando um pouquinho o que há dentro da gente e das pessoas. E como você disse, talvez seja até isso que a gente precise nesse momento, voltar a se conectar com as pessoas, né? Por que não? Nem que seja as pessoas que estão dentro do nosso próprio lar, para depois conseguir se conectar melhor, né, com as outras pessoas do nosso convívio. Bom, vamos partir para a próxima, que a gente falou bastante sobre isso. Aliás, foi um tema bem legal. Consigo gerar um treino tão intenso quanto em casa? Consegue. É o que eu já conversei um pouquinho no outro tema, né? Se você conseguir ajustar técnicas de intensificação de treino, você consegue sim
gerar estímulos muito fortes, muito potentes para que você consiga ter um treino bacana dentro da sua casa, tá? É claro, precisa ter um conhecimento para isso. Se você só pensar em ficar agachando até sua perna queimar, você vai fazer 300 agachamentos, vai fazer 3 séries de 300. Mas, joga uma isometria, depois coloca um intervalo curto, vai progredindo repetições. Pode ter certeza que seu músculo vai cansar e você vai se sentir tão ou mais cansado, porque não é o mesmo estímulo que você usa na academia, durante seu treino de casa, por incrível que pareça. Vamos... E eu quero ver se tem pergunta aqui. Tá. Enquanto isso eu vou dar mais uma olhadinha aqui. Quero me manter no foco. Mas sou mãe, estou em quarentena com as crianças em casa. Como treinar com as crianças em casa? Bom, tem 2 opções. E eu vou te falar qual eu prefiro, mas eu vou te dar as 2 primeiro. A primeira, você se programar para fazer em algum momento que elas te deixem um pouco mais em paz, tá? Então, ou antes dela dormir ou depois, né? Ou a mais legal, que eu acho, faz com que elas treinem com você. Se for criança de colo, usa como sobrepeso. Vai fazer um agachamento, usa ela como sobrepeso. Cara, e falando nisso é até legal, porque olha como a crise te ensina. Porque às vezes essas mães, e eu não sou mãe ainda, tá? Eu só sou mãe de uma cadelinha de 4 patas, sou mãe também, mas eu tenho uma afilhada. E eu sei que é punk ser mãe, porque eu convivi com a minha irmã muitos anos e eu sei que é loucura, tá? Então aproveita pra gerar conexão com seu filho, cara, faz virar uma brincadeira, mostra pra ele com um exemplo como é importante você cuidar dessa máquina que diante de uma crise como essa, né? E porque querendo ou não, aquilo que a gente falou sobre o plantio e a colheita, o nosso corpo é a maior máquina, sabe? Então, se as pessoas que elas estão sofrendo com corona, você fala, foram responsáveis, de certa forma, sim. Porque se elas têm insuficiência cardíaca, elas têm insuficiência pulmonar, alguma coisa ali aconteceu. Lógico, não tô falando das doenças por outras causas, tá? Mas tô falando nas causas que você pode cuidar, né? Insuficiência pulmonar, cardíaca, etc. Então, assim, de você cuidar do seu templo, né? Porque o seu corpo é sua máquina. Então, o que você tá fazendo com ela, cara? Então, assim, aproveita pra se conectar com teu filho, brinca com ele, chama ele pra treinar. A criança gosta disso, né? Do diferente. Então... 2 coisas. Se for criança de colo, se você fizer as brincadeiras faladas que você já faz, cadê o bebê, blá blá. Bom, você sabe o que a sua criança curte quando você fala, né? Fazendo agachamento, fazendo uma flexão com ela, ela vai rachar de rir com você. Então já vai criar uma conexão muito bacana com seu filho. Se for uma criança maior, criança adora uma competição. Ensina o movimento e fala, duvido que você faça mais do que eu. Pronto, acabou. Você já conseguiu uma brincadeira aí por meia hora, onde você vai gastar energia dela, que criança dentro de casa, se você não gastar energia, ela vai te infernizar um pouquinho, tá? Aí você vai ter que ter uma paciência maior com ela. Então, para economizar suas decisões de paciência, né, que já foi dito aqui sobre decisões, e também falar um pouquinho sobre como gastar essa energia dessa garotada, você tem essas 2 hipóteses. Se for criança de colo, brinca com ela, usando como sobrecarga. Se for maior, usa como competição, desafio, que ela vai entrar que nem doido na sua brincadeira.
tá bom? E aí é o mais legal, né? Você tá se cuidando, ensinando com exemplo pra eles, porque as crianças elas aprendem por exemplo, não por aquilo que você fala, né? Porque se você falar pra criança ter uma alimentação certa e você tá comendo McDonald's do lado dela, ela vai falar, cara, por que eu vou comer se a minha mãe faz isso, meu papai faz isso? Então elas aprendem com exemplo. Então, além de você criar conexão, você tá dando exemplo pra elas, e é muito louco isso, né? Porque instala um hábito. Aí tá, tudo bem, daqui a pouco eu vou voltar pra trabalhar, não sei o que, isso vai se perder. Não vai se perder. Porque você não tá gastando tempo, você tá investindo tempo com seus filhos. E você ensinando pra eles o que é importante pro seu corpo. E aí você adapta depois, né? Mas aproveite o agora, sabe? O que você tem agora? Cara, eu vou ficar em casa. Tá bom, vou ficar em casa. O que eu posso fazer? Tenho 2 filhos maiores, né? Uma moça perguntou aqui pra gente. Ela tem 2 filhos, um de 10, um de 5. Então, o que ela pode fazer? Nossa, né? Um é super ativo, outro é mais quietinho. Coloca os 2 pra treinar junto com você, adapta isso, faz isso virar legal, sabe? Cria competição entre os irmãos ali de uma forma positiva, mostra como é bacana esse compartilhamento aí de energia junto em casa e adapta, né? Em tempos de crise, a primeira coisa que a gente fala é adaptação e não deixar o medo de paralisar, né? E eles vão ficar mais calminhos também. Vai gastar uma energia bacana. Cadê? HIIT, musculação com as coisas de casa. Funcional em casa. Qual a melhor estratégia para me manter no foco, personal? Vamos lá, isso vai depender um pouquinho do seu objetivo, tá? Mas se você tá pensando em emagrecer, certamente o que você mais tem que fazer é tipo atividades que façam você queimar muita caloria. Então, você fazer o HIIT, um funcional em casa, vai acelerar muito o seu metabolismo e... Aliar com musculação. Oi? Aliar com musculação. Então, mas eu já vou chegar nessa parte. E você vai conseguir manter o seu foco de emagrecimento. E eu vou te contar uma coisa que... Não sei se vocês perceberam, mas se vocês ainda não perceberam ainda, vocês vão cair para trás agora. Não tem nenhum exercício funcional ou de HIIT que já não tenha passado por uma sala de musculação, tá? Então, na verdade, todos esses exercícios já passaram por alguma sala de musculação e a única coisa que foi alterado é a forma de descanso. Se você descansa mais, descansa menos ou não descansa, se faz um circuito. Isso também pode ser feito nos aparelhos da academia. É que agora a gente não tem essa possibilidade. Então, um treino funcional, um treino de HIIT, nada mais é do que exercícios que saíram da sala de tipo musculação com algumas estratégias que também saíram de treinos de musculação intensificados. Pronto, alguém criou um método em cima disso e ganhou muito dinheiro. Só isso. Então, nada mais é do que você aliar o melhor de todas as técnicas para você conseguir se manter no foco, beleza? Você continuar nesse processo de emagrecimento ou de fortalecimento muscular, de hipertrofia, tá bom? Tem mais alguma, amor? Dá uma olhadinha. É que a maioria delas, galera, foi sobre o medo do corona. Porque o nosso tema que a gente falaria hoje, como a live dele é voltada pro personal, a gente só falaria mais sobre... A gente vai fazer uma live específica sobre medo, tá, pessoal? Mas, cadê? Estou com medo dessa crise, como me acalmar? Consigo gerar um treino... Estou no processo de emagrecimento, você já falou sobre essa? Já. Como não enlouquecer ficando em casa? Estou com medo dessa crise, como me acalmar? Tenho medo de perder meu corpo, que tanto tive trabalho para conquistar. Quero manter meu foco, mas sou mãe, já falou. Sobre o medo de perder emprego, né? Aí já não tá um pouco voltado pro... É que assim, a pergunta foi: estou com medo de perder emprego. Essas técnicas que vocês estão dizendo, como planejar, como ajustar o foco, como ter melhores decisões, se isso pode
ajudar com esse medo ou com o próximo passo, né? Eu acho que foi isso que quis perguntar aqui. Quem mandou essa pergunta, se tiver online, mas enfim, a gente vai responder de acordo com aquilo que a gente entendeu aqui. Mas é claro que com certeza sim, né? As técnicas que a gente está tratando aqui, a gente está traçando aqui, não é só técnica para a questão de vocês que querem emagrecer, é para qualquer coisa na vida. Foco, seja para emagrecimento, hábitos instalados, banco de decisões, tudo isso é para qualquer coisa, gente. Eu tô falando mais voltado para emagrecimento porque é o foco do canal dele. Mas essas técnicas sobre paralisia, sobre medo e etc. servem para qualquer coisa, porque querendo ou não, a vida tá aí. A vida te impõe desafios diários, né? Não é só o coronavírus, não é só o que a gente está acolhendo diante desse mundo de caos, mas tudo, sabe? Então, o que a gente está tratando aqui não é só para emagrecimento nem hipertrofia, é para todas as áreas da vida. E também para juntar isso, a gente já falou sobre decisões e sobre hábitos instalados. Então, se você instalar isso como um hábito de se programar, de traçar melhores estratégias para ter melhores decisões, isso vai se instalar como um hábito e vai fazer parte daquele 60% de você fazer no seu dia a dia automaticamente. E acredito que com certeza isso estando instalado, você vai conseguir trabalhar melhor o seu medo, você vai conseguir ok, posso perder emprego, então qual é a próxima medida que eu posso traçar para que isso não me preocupe. Acho que é um pouco disso, né, mano? Também entrar tudo dentro desse 60% justamente para que nada te paralise, nada te dê medo, e sim você ache a solução nessas barreiras que a vida te impõe, né? Que impõe para todos nós. Aí vocês devem estar se perguntando, tá bom, coach, mas e aí? Como é que faz isso? Né? Como é que traça a meta? Como é que coloca... Como é que eu faço conseguir dar meu primeiro passo? Eu procrastino demais. Como é que eu faço essa produtividade dar certo e etc. Manda aí pra gente as perguntas, galera, porque na próxima live a gente vai falar sobre medo, que vai ser um tema bem específico. A gente vai fazer uma apresentação sobre medo. Hoje foi uma live mais aleatória, porque a live dele sempre é voltada pra tudo ligado a condicionamento, emagrecimento, hipertrofia, etc. Mas diante de tanta pergunta que a gente recebeu sobre medo, a gente resolveu adiantar em uma semana a nossa programação, mais de uma semana, né? Porque seria na próxima sexta-feira, justamente para atender vocês. Inclusive tiveram outras perguntas sobre atividade física, mas como vieram muitas relacionadas com atividade física e medo, ou só medo, a gente resolveu trazer esse tema, perguntas mais voltadas para esse tema, ok? E aí manda pra gente quem tem interesse de saber, a gente quer saber quem tem interesse de saber, porque a gente vai entregar tudo assim, né, gente? Tem métodos, né? Tudo é uma questão de método, não é tipo, tá bom, tem um foco sobre isso, como é que eu vou fazer? Eu sei o que eu quero. Não é. Tem uma metodologia para você instalar um hábito, tem um método para você dar o seu primeiro passo, traçar a sua rota, tá? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, manda pra gente aí no direct, tá? Eu acho que é isso. Então, lição de casa para vocês. Perguntas sobre medo, que a gente vai fazer uma live extra. Na sexta-feira, né, amor? Sexta? Pode ser sexta? Sexta-feira, pode ser. Na sexta-feira. Galera, mandem qual é o melhor dia. Qual é o melhor dia? Todo mundo vai ficar em casa, mas mandem qual o dia melhor pra vocês e né, que todo mundo vai conseguir estar presente pra gente falar sobre hábito, procrastinação, sobre foco. O que vocês querem saber? Quer que fale sobre medo? De que forma você superar o medo? Dependendo do que vocês trazerem pra gente, a gente vai trazer como tema pra nossa próxima live na sexta-feira. Então,
vocês são o nosso público e a gente quer passar esse conhecimento para vocês. Então vocês precisam falar pra gente o que vocês querem escutar, né? O que vocês querem aprender, tá bom? Mas eu acho que é isso, empatia, consciência, fiquem em casa, cuidem dos seus corpos, façam a sua parte, que eu acho que isso é o mais importante agora. E aproveitar o momento que você está em casa para você voltar ao seu foco. Ai, nossa, mas eu nem sei o que vai ser o dia de amanhã, tá bom. Mas você precisa saber com você mesmo. Lembra que o principal... seu principal concorrente, a sua principal competidora é você mesmo. Você mesmo. Né? A cobrança que você tem em cima de você, os metas que você tem para cumprir, os sonhos que você tem. E o vírus, ele só tá querendo mostrar alguma coisa pra gente, a gente só não pode deixar ele derrubar a gente. Exatamente. Né? E só fazer a nossa parte, tá bom, galera? Bom, gente, hoje a gente vai finalizar por aqui. Pra quem tá acompanhando pelo Instagram, gente, e que entrou agora e quer saber sobre tudo que a gente conversou aqui, que basicamente a gente conversou sim sobre treino, mas alinhado ao medo que esse coronavírus trouxe, e se rola de treinar em casa com a mesma intensidade ou não, e como a gente traçar isso como produtividade dentro de casa. Esse foi o tema, e assim, a gente, para quem entrou, agora pode acompanhar pelo YouTube. A gente faz uma gravação simultânea para justamente ficar gravado no YouTube e vocês poderem ter acesso a esse material quando vocês quiserem, tá bom? Então por hoje a gente vai encerrar, tá? E a gente vai esperar vocês na sexta-feira sobre o assunto temporariamente medo. Se vocês trouxerem alguma outras questionamentos, que eu espero que vocês tragam, a gente também entra e aborda um pouquinho sobre isso. Combinado? Então, pessoal, um beijão e até sexta-feira, 21h02, beleza? Um grande abraço, um grande beijo. Quem chegou agora e perdeu a live, corre no YouTube, ela tá na íntegra lá, exatamente agora. Eu vou encerrar e já vou Sobre postar. horário a gente vai ver o que é melhor, que o pessoal, é a audiência que vai dizer qual que é o melhor horário. Por enquanto a gente vai manter, mas mandem ideias de tipo horários para que a gente possa também conversar com vocês em um horário mais bacana, tá bom? Então, por hora, um grande beijo e até logo, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Tchau. Eu vou encerrar aqui sem encerrar.